eu sou o Einar Tribucci. E eu sou o Matheus Santos. Somos sócios do Tribucci Advogados, um escritório especializado em geração distribuída. Hoje estamos aqui para falar das novas modalidades de geração compartilhada e seus aspectos de governança, tributário e amplitude de mercado. Matheus, vamos começar a falar hoje da cooperativa e todos os seus prós e contras dentro desses 3 itens que falamos. Sim. E posteriormente adentramos nas outras modalidades para que as pessoas possam fazer um paralelo dessas características que cada um apresenta. Sim. De acordo com o novo marco legal da geração distribuída, a gente pode ter a geração compartilhada organizada na forma de consórcio, cooperativa, condomínio voluntário, condomínio edilício e associação civil, né? Aqui a gente não vai tratar do condomínio edilício porque ele é muito específico. Assim, as modalidades que a gente pode intercambiar para ver quais são as melhores são a cooperativa, o consórcio, a associação e o condomínio voluntário, né? Então, vamos começando pela cooperativa. Do ponto de vista do acesso ao mercado de consumidores, ela é vantajosa, porque você pode, através da cooperativa, ter acesso tanto a pessoas jurídicas, pessoas físicas e MEI. Condomínio não pode ser integrante de cooperativa e de nenhuma outra figura, porque o condomínio não tem personalidade jurídica, então ele não pode contrair direitos. Essa é uma dúvida importante, porque comercialmente a gente se depara com muitos clientes que querem buscar condomínios para participar de um desses modais, porque é um consumidor interessante, né? Tem diversos a nível Brasil e é um erro comum. Então, mesmo na cooperativa também não é permitido um condomínio. Tem até uma circular do DREI, né, do ano passado, que em razão da consulta de várias juntas comerciais unificou esse entendimento de que condomínio edilício não pode ser integrante de consórcio. E isso em algum momento vai se estender para a cooperativa também, porque o princípio é o mesmo. Tá? Então, voltando aqui, a cooperativa ela é capaz de absorver tanto pessoas físicas, jurídicas e MEI. A diferença, o ponto de atenção apenas é que para a constituição, a cooperativa precisa ser constituída por 20 pessoas físicas. Depois que ela foi constituída, a pessoa jurídica pode ingressar normalmente. Em questão de governança, no primeiro aspecto, a entrada e saída de integrantes. Na cooperativa, os integrantes ingressam e saem do corpo da cooperativa através do livro de registro de matrícula. Então, basta um pedido de ingresso direcionado à diretoria da cooperativa, registrada no livro de matrícula, e você já está integrando a cooperativa. E para sair a mesma coisa, basta dar baixa no livro de registro de matrícula. Então, nesse ponto, a governança da cooperativa é bem simples de ser feita. Mas, por outro lado, um ponto que para mim que a maior desvantagem da cooperativa é a governança societária dela. O que isso quer dizer? A cooperativa ela é regulada por uma lei específica que exige que ela tenha no mínimo 3 diretores, que a diretoria seja renovada a cada 4 anos, que não podem repetir os diretores, que os diretores não podem ser parentes entre si. Essas são várias regras que exigem uma alta rotatividade na direção da cooperativa. Além disso, a cooperativa exige a manutenção de um conselho fiscal permanente, com 3 membros e 3 suplentes, que tem que ser reeleitos todo ano. Então, todo ano você vai ter que fazer pelo menos uma assembleia nos 3 primeiros anos do exercício fiscal, né, de janeiro a março, para no mínimo reeleger os diretores, os conselheiros fiscais e os suplentes, que também não pode ser parente entre si, não pode repetir mais de 1/3, tem uma série de regras. E outro ponto também que é bastante negativo na cooperativa é que ela está sujeita à fiscalização do Conselho Brasileiro de Cooperativas, que a sigla eu não vou me lembrar agora. OCB. OCB, exatamente. Essa é uma organização
das cooperativas do Brasil e ela tem poder de fiscalização sobre as cooperativas. Então, você tem um órgão externo que tem ingerência sobre a sua cooperativa. Bem específico, né? Tem uma lei específica de cooperativa, exatamente. ela não é tão curta assim. E ela é até anterior à lei das SAs, ela é de 71, a lei das SAs é de 76. E foi mantida com a mudança da Constituição, a lei ela não foi revogada, ela continua vigente, então assim, é uma lei bastante antiga e bem consolidada. E que o marco legal da GD de maneira alguma adentrou essa norma. Não. A cooperativa ela é uma figura societária muito usada no Brasil, né, principalmente na área agrícola, né? Então ela não tem muito questionamento assim, de como ela funciona. Ela é bem engessada e bem fiscalizada. Então esse é o ponto principal negativo da cooperativa, né? Eu acho que os nossos clientes acabam buscando muito esse modelo de cooperativa para poder acessar pessoas físicas e a facilidade de operacionalização através de livros de matrícula para entrada e saída dos cooperados. Mas para falar um pouquinho da área que atuo bastante, outro aspecto negativo é a questão tributária, né? Porque a não incidência do ICMS, a tese de não incidência do ICMS na geração distribuída, e em específico falando aqui de geração compartilhada, que é o tema hoje desse nosso bate-papo, na cooperativa a gente tem um problema para discutir judicialmente essa tese, porque a cooperativa tem personalidade jurídica. Então, a usina estando em nome da cooperativa, mesmo que ela esteja gerando essa energia para os seus cooperados, a gente pode ter um desafio maior nessa discussão judicial para afastar a incidência do ICMS sobre o fundamento de que a energia está sendo gerada para os seus participantes, né? E que, portanto, não há transferência jurídica desse bem, que no caso seria energia. Para a gente discutir esse ponto em relação à cooperativa, a gente teria que partir para princípios tributários, de isonomia, que é um raciocínio muito mais sofisticado e mais difícil de ser, não impossível, mas mais difícil de ser compreendido e aceito pelo judiciário. Exato. Mas algo que a gente vive discutindo e aprendi com você, quem faz a jurisprudência é o advogado, não é o juiz. Quem faz a jurisprudência é o advogado. Se você não entrar com a tese, nunca vai ter jurisprudência. É isso. Bom, e sobre o consórcio? Vamos fazer o extremo agora. O consórcio, ele já não é uma personalidade jurídica. E aí, a gente não precisa pular direto para o tributário, que eu acho que é a principal vantagem. Vamos seguir a ordem do que a gente está falando. Em relação a acesso ao mercado, hoje, com o conceito de consórcio da lei das SAs, o consórcio só pode acessar a pessoa jurídica. Então, ele é mais limitado que a cooperativa. Mas, com o marco legal da geração distribuída, o nosso entendimento aqui é que foi instituída uma nova modalidade jurídica de consórcio, que é o consórcio de geração de energia, que pode ser composto por pessoas físicas e jurídicas. Na própria circular do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas do Ministério da Economia, que tratou desse assunto em relação ao ingresso de MEIs e condomínios nos consórcios de empresas regulados pela lei das SAs, o próprio órgão diz categoricamente que nada impede de que haja um consórcio entre particulares que não seja um consórcio regulado pela lei das SAs, seja constituído através de um contrato particular que não vai ser levado a registro à junta. Então ele está fora do âmbito de atuação das juntas comerciais, cabendo à ANEEL decidir se esse tipo de consórcio vai ser aceito ou não pelas distribuidoras para efeitos de geração compartilhada. Então, o desafio que a gente tem agora em relação a essa modalidade de consórcio é saber como ele vai ser operacionalizado. Ele existe
ele é possível. Mas a dificuldade que a gente tem hoje é de como vai ser operacionalizado. Porque, de fato, se ele não passar pela junta, ele não tem CNPJ. Ele não tendo CNPJ, a instalação da usina não pode ficar no nome dele. Vai ter que ficar no nome de outra pessoa. No caso, o empreendedor da geração distribuída, que vai ser o consorciado líder. A distribuidora vai aceitar fazer a compensação de energia estando a usina no nome do consorciado líder e não de um consórcio? Vai caber à ANEEL dizer para a distribuidora se elas vão aceitar ou não. Então, hoje, que a realidade a gente tem hoje, consórcio só aceita pessoa jurídica. Mas isso pode mudar a partir do momento que a gente começar, que é o que a gente já está planejando aqui no escritório, questionar a junta comercial e a ANEEL de como operacionalizar esse tipo de consórcio, né? Então, em relação à amplitude de mercado, é isso que a gente tem hoje. O consórcio, se a gente conseguir fazer que o consórcio tenha pessoas físicas e jurídicas e seja aceito pelas distribuidoras, é o melhor dos mundos. Eu acho importante colocar aí para os nossos ouvintes que tá na lei, todo mundo sabe, né? Ressaltando o que o Matheus acabou de falar, que existe então esse novo consórcio que permite pessoas físicas também, né? Só que a gente esbarra numa questão procedimental. Para quem atua diariamente com assuntos societários, se você tentar hoje constituir um consórcio com pessoas físicas, você não consegue. A constituição de um consórcio, ela é realizada através de sistemas. E esses sistemas das juntas comerciais não permitem a entrada de pessoas físicas nos consórcios. Quando você vai tentar cadastrar a pessoa física no consórcio para registrar o contrato na junta, não existe o campo CPF, por exemplo. É simples assim. Você vai integrar lá o consorciado, você não consegue colocar o CPF da pessoa. Você só consegue colocar CNPJ. Não. E esse procedimento ele vai ao encontro do que prevê a lei das SAs, que é 76, né, Matheus? Isso. 76. 76 ou 74? 76. 76. Eu também, cara, eu trabalho só com isso, eu sempre confundo o número. E 646, não sei. E que trata de sociedades empresariais. Então, nunca houve e por isso que não existe nesses sistemas a possibilidade de pessoas físicas. Mas desculpa esse adendo aí, continue sua explicação. E aí, então a gente partindo agora para a questão da governança. A maior vantagem do consórcio para mim é a governança dele. Porque o consórcio, por não ser uma sociedade, ele não precisa ter deliberação de consorciados, ele não precisa ter eleição de diretor. O consorciado líder, ele institui o contrato de consórcio e os outros aderem. É como se fosse uma ditadura mesmo. Tipo, o cara, o consorciado, o líder, ele dá as regras, ele dita quem vai entrar e quem vai sair. E não há possibilidade de questionamento. Porque a gente monta assim. Se você tem um consórcio aí que tem deliberação para eleição de diretor, procura a gente. Seu consórcio está frágil. Está frágil. Não precisa ter órgão de reunião, assembleia de consorciado para nada. A democratização é para o acesso dos consumidores, mas não mas a gestão do consórcio é zero democrática. E o ingresso e saída dos consorciados também dá para fazer através de livros de registro de ingresso e saída. Que foi algo que a gente inovou aí no mercado há alguns anos e tem sido muito buscado, né? Porque a rigor, o consórcio, por ser um contrato, você só pode alterá-lo se todos os integrantes assinarem. Então, o normal seria que a cada alteração, ingresso e saída de consorciados, tem que fazer uma alteração contratual e registrar na junta. Mas não precisamos deixar esse segredo aqui nesse vídeo de hoje, Matheus. Ok. Mas ele tem outros jeitos de fazer que o Enai não quer que a gente fale. Mas enfim. E aí eu acho que o grande
a grande vantagem do consórcio realmente vem na questão tributária, que é da não incidência de ICMS. Porque, como você colocou, por ser uma relação contratual, não é uma personalidade jurídica, então o consórcio, ele a rigor está gerando energia. Cada consorciado está gerando a sua própria energia, porque o consórcio, ele, por não ter personalidade jurídica, ele não contrai obrigações para si. Ele só contrai em nome dos participantes. Assim como a gente vai falar também do condomínio voluntário, também tem essa mesma natureza. Não tem personalidade jurídica, é em nome dos participantes. A cooperativa e a associação já tem personalidade jurídica. Então, a cooperativa e a associação, ela gera energia em nome dos seus integrantes. Essa é a sutileza que... É uma questão assim que muita gente que nos escuta são engenheiros e que ao olhar só para a energia não tem diferença, mas juridicamente tem, né? É uma tecnicidade mesmo apresentada, mas que o nosso Código Civil previu assim, então figuras típicas, né, que possuem personalidade jurídica e que, portanto, o consórcio e o condomínio voluntário, nesses modais permitidos na geração compartilhada, não possuem personalidade jurídica. Sim. Pois bem, o próximo item é associação. Associação. Então. A associação, para mim, é a grande novidade do marco legal de geração distribuída, porque ele tem um acesso amplo ao mercado, igual a cooperativa. Você pode ter tanto pessoa física, jurídica e MEI na associação. A associação é muito mais simples de se constituir que uma cooperativa, a rigor com duas pessoas físicas ou jurídicas, ou uma física e uma jurídica, uma MEI e uma jurídica, você constitui uma associação, né? A associação, ela tem personalidade jurídica, ela tem CNPJ, mas ela não é uma entidade empresária. Então, ela não vai para registro na junta comercial, ela vai para o cartório de registro de pessoas jurídicas, cartório civil, que também tem um procedimento mais fácil de registro, né? Em relação à governança, a associação também é bem mais simples que a cooperativa, e ela tem uma liberdade muito maior de você instituir quantos diretores você pode ter, qual que é o prazo do cargo de cada diretor, quem pode votar para ser diretor, quem não pode votar. Um ponto que eu esqueci de falar da cooperativa também, que é bem complicado para a gestão da cooperativa, é que em assembleias os cooperados não podem ser representados por procuração. Então, todo ano na assembleia você tem que convocar todos os associados, publicar todos os cooperados, publicar em jornal, e eles têm que de alguma forma comparecer. Quer dizer, se eles não comparecerem, a votação vai ocorrer com os que estão lá, né? O ideal é que eles não apareçam. A verdade é que na geração compartilhada, dificilmente esses participantes comparecerão, né? Porque o que lhes interessa é ter um desconto de energia. Mas você tem que cumprir as formalidades de convocação, e que isso tem custo. Sim. Né? Na associação, não. Na associação, você faz lá uma assembleia anual, você pode, a rigor, mandar um e-mail para os associados, e eles comparecem ou não comparecem, ou até na própria... Eles podem otorgar uma procuração para o empreendedor, né? E ele vai representar todo mundo na Assembleia. Então é muito mais fácil de gerir. Não precisa ter conselho fiscal igual a cooperativa. É mais leve, né? De forma geral. Bem mais leve. E por ela ter um caráter estatutário também, que é diferente do consórcio, que tem um caráter contratual, você pode ingressar e sair da associação por mero pedido de adesão. O estatuto não muda. O estatuto fica registrado no cartório e você diz: estou aderindo àquela associação ou estou saindo daquela associação. Então o ingresso e saída também é bem simples. A desvantagem é a questão tributária. De novo, a questão tributária é um empecilho aí, né? Porque eu acho que
todo empreendedor hoje, geração compartilhada, está pensando em ajuizar uma ação para afastar a incidência do ICMS e também do PIS e COFINS, tá? Faltou a gente falar, no nosso entendimento, o PIS e COFINS da geração compartilhada nunca deveria ser cobrado e portanto, na associação, a gente tem aí uma complexidade muito maior para afastar o ICMS, tá? Falando agora do condomínio voluntário, essa é a figura que a gente menos recomenda para a organização de uma operação de geração compartilhada, por um motivo bem específico. Para instituir um condomínio voluntário, você tem que compartilhar a propriedade de um bem. Então, o liame entre os condôminos se dá pela propriedade do bem. Enquanto nas outras figuras que a gente comentou, que tem um caráter associativo, mesmo o consórcio, que não é uma pessoa jurídica, tem esse caráter, se dá pela comunhão dos objetivos. As pessoas se reúnem para ter um objetivo comum, que é gerar energia. Apesar do condomínio também ter esse objetivo final, juridicamente o liame entre eles é a propriedade do bem. Então aí a gente já tem um problema grave. Para você constituir um condomínio voluntário, você tem que transferir a propriedade da usina para o consumidor. Uhum. E depois você vai ter dificuldade. Isso tem uma série de impactos. Como você vai pegar de volta essa propriedade se ele sair do condomínio? A que caráter que você vai transferir essa parcela da usina para ele? Doação, compra e venda, uma série de dificuldades. Mas o ponto mais perigoso, a meu ver, é que qualquer condômino, a qualquer momento, pode requerer a dissolução do condomínio. Então, o empreendedor, mesmo que ele seja o condômino majoritário da usina, um condômino, um consumidor que tem 0,01% da usina, se ele quiser dissolver o condomínio, ele vai dissolver, vai ser dissolvido. Uhum. A gente escreveu um artigo que vai ser publicado nos próximos dias explicando exatamente como funciona essa dinâmica do condomínio voluntário. E ele é altamente instável do ponto de vista jurídico para que você fazer um investimento do porte de uma usina de geração compartilhada. Eu acho que condomínio voluntário, pouca gente estudou como você estudou, né, Matheus? E acho que as pessoas acabam pensando muito na relação que existe em condomínio enquanto você... porque às vezes as pessoas querem fugir da questão de junta comercial, achando que o maior dos problemas. É o maior dos problemas e que o condomínio é uma coisa simples de instituir. De fato é. Você faz um contrato de compra e venda da parte da usina, você institui um condomínio. Uhum. Mas e para gerir isso? Gerir isso. A parte de governança é muito ruim. Lá o direito romano, já há 2000 anos, fala que o condomínio é a mãe da discórdia. No caso é o pai, né? É o pai da discórdia. O direito, desde os primórdios, ele busca que a propriedade de um bem seja de uma pessoa só. Qualquer bem que tem de duas pessoas, ele tem um potencial gerador de conflito. Exato. Entendeu? E aí, se depois de tudo que a gente falou, você ainda quiser constituir um condomínio voluntário, ele tem um benefício. E também nada obsta que de fato seja um modelo de negócio de condomínio, onde, exemplo, 4 vizinhos queiram dividir uma usina e serem proprietários em conjunto, eu acho que é um modelo formidável para isso. Exato. Se o objetivo do empreendedor é construir uma usina em conjunto com outras pessoas, não tem problema nenhum. O problema é no modelo desse comercial que a gente trabalha aqui. Que tem um proprietário e, na verdade, esse proprietário está alugando, né, para usuários gerarem sua própria energia. Exato. Para esse modelo, ele é altamente não recomendável. Agora, se você quer se aliar com 4 ou 5 ou 10 outras pessoas, que todas elas vão colocar dinheiro no negócio para construir uma usina para compartilhamento,
o condomínio funciona tranquilamente. Você institui lá o condomínio e você pode fazer um estatuto para regular a forma de relacionamento entre esses condôminos, né? Mas para o modelo geral que a gente trabalha aqui, que é o de mais comercial mesmo, de você procurar clientes que você não conhece, que não estão no início do projeto, que não vão investir dinheiro, eu acho bem complicado. E por fim, como tudo na vida, tem prós e contras. O lado positivo é a questão tributária, que em sendo um condomínio, o condomínio não tendo personalidade jurídica, a tese, né, para afastar a cobrança do ICMS, ela seria melhor aceita nos tribunais. É mais fácil construir esse pensamento e temos jurisprudência também nesse sentido para falar do que se trata o condomínio, né? Então, acho que era isso que a gente tinha para hoje. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a você esclarecer uma série de dúvidas em relação a essas novas modalidades de geração compartilhada, e acompanhe nosso canal, que a nossa intenção aqui é difundir conhecimento. Um abraço e obrigado. Abraço, até mais.